Hello people, atenção galera, vejam só. Semana passada nós estudamos a questão do corpo humano, né? Então aquela questão de você saber os órgãos internos, externos. Agora aquela coisa bem superficial, não foi aquela coisa aprofundada com relação à anatomia, né? Então saber o que é finger, que são casos de dedos, você dá uma referência. Só uma observação é que teve aluno que ao invés de colocar foot é pé, então o plural é feet, tá? Então assim, teve gente que teve discordâncias em alguns exercícios que depois eu vou colocar no privado, tá? Falar com ele no privado, com relação ao que aconteceu, tá? Mas no geral, a apresentação pessoal foi muito interessante, né? Teve um aluno aí do sábado de manhã que fez uma apresentação pessoal muito boa, que foi Eric, que depois eu vou até depois mostrar ao pessoal, ele vai saber o que eu estou falando. Tá? Então, assim, pedir para você fazer uma apresentação pessoal com relação aos órgãos externos, você apresentar sua apresentação pessoal. Então, foi muito interessante, porque uma apresentação pessoal vocês fazem até no currículo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre os termos médicos utilizados em inglês, tá? Nesse tempo de pandemia, a gente também tem que saber essa coisa com relação ao que é utilizado, né? A gente escuta muito a falar cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina. Então, assim, são termos que a gente utiliza, na verdade, que são termos que não são termos, vamos dizer assim, da língua portuguesa, são termos que vêm relacionados à língua americana. Só um exemplo é a questão da AIDS, né? A AIDS, nós chamamos AIDS, mas a gente sabe que o nome seria SIDA, né? Que é uma síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, em inglês, tá? Então, é isso que eu digo a vocês, a gente tem que saber do que se trata, do que se fala, para não ter aquela discordância com relação a alguns tipos de medicamentos ao ser utilizado para alguma coisa no nosso organismo. Vamos lá começar. Eu tenho aqui um exemplo de um camarada que foi ao médico, o médico disse que ele está, I have a sore throat. O que significa isso? Tá? Ele está dizendo que ele está com a garganta dolorida ou está com alguma coisa na garganta com relação a ferimento, tá? Então, ele tem um ferimento na garganta ou ele está com um ferimento na garganta. Existem várias formas de você traduzir essa frase, mas no geral seria que ele está com uma inflamação na garganta ou que está com a garganta ferida, tá? Tanto que o médico está observando a garganta dele. Então, vejam que I had a sore, né? A sore, tá? Sore é diferente, a gente sabe. Throat, tá? Então, ou seja, garganta está com algum ferimento. Então, isso é o que tem que ser identificado na figura. Observe que o médico está observando a garganta dele. Isso, eu quero que vocês aprendam, é que uma figura é fácil, você consegue identificar do que se trata, mas a gente tem que saber que no inglês, uma frase nem sempre condiz com realmente o que está acontecendo. Eu posso dizer que ele está com a garganta ferida, com a garganta inflamada, com a garganta doendo. Existem várias formas de você colocar isso aí em cima do contexto do que ele está falando ali no inglês, tá? Existem várias outras formas aqui que eu coloquei aqui, ó, que é o seguinte, ó. Quem é que nunca sofreu um cold, tá? Cold seria o quê? Um resfriado. Cold, resfriado. Ou uma flu, ou seja, gripe. Vejam como o nome é diferente, né? Cold, flu. Meu amigo Andrew aqui está com flu, ou seja, ele está gripado. Mas é mentira que ele não está gripado, senão não estaria aqui gravando, tá? Ele está ali bem. Então não tem jeito. Quando ficamos sick, né? Ou ill, que é doentes, tá? Sick seria doença, tá? Referente à doença. Então, doentes, é preciso se cuidar para não piorar a situação. Com esse guia, trazemos alguns termos essenciais para que você se preocupe caso fique doente, viajando ou morando fora, ou até mesmo morando dentro do seu país, tá? Além disso, temos algumas dicas que são, vamos dizer, essenciais de se comunicar com os especialistas na área de saúde, tá? Quem faz muito videoconferência com pessoas que são de fora deve entender muito bem isso, tá? Especialistas, que eu digo que são cientistas que não sejam brasileiros, então eles têm uma noção mais ou menos do que se trata com relação à doença. Lembrando, tá? O ill, aqui ó, ill ou ill, tá? Ill ou ill, depende muito da pronúncia com relação à região, como eu falei para vocês. E a gente tem o thick, tá? Thick, S-I-C-K, ou seja, doente, certo? Observem que o flu, que é gripe, e o cold, que é resfriado. Cold vem de frio, então dá mais a ideia do que seria resfriado.
Então, se eu digo assim, essa carne está resfriada, tá? Então, eu não estou dizendo que ela está gripada, está com gripe, está doente, não. Tá? Esse resfriado, na verdade, é de uma forma geral, tá? Então, cold vem com frio, certo? Vamos ver aqui com relação a alguns medicamentos que tomamos, como nós chamamos as doenças, que vocês vão se acostumar. É bom que vocês se comuniquem com ela através de pessoas, eu digo assim, não em casa, né? Mas se puder ser em casa também, mas com amigos, vamos começar a tratar isso aí com relação ao inglês, como é que funciona, certo? Então, tudo começa com vamos dizer assim, uma simples tosse. Começou com uma tosse. Então, cold, tá? Cold. Observe que tem o G e o H no final. Cold. Mas só que eu não vou pronunciar, a gente sabe que o G e o H é aquela coisa meio suída, né? Então assim, não é uma pronúncia que a gente vai pronunciar com um grande apreço, tá? A gente não tem uma colocação bem formal. Tudo começa com uma pequena tosse, né? Um cold. Cold, tá? Não esqueçam, não é cold, é cold, tá? Com G. E eu tenho uma fever. Fever já está dizendo, né? Febre. Então, quando eu digo assim, yellow fever, é uma febre amarela, é a doença que existe, que é chamada febre amarela, tá? Então, quando você toma a vacina da yellow fever, é a vacina da febre amarela. Então, fever é febre, tá? Então, fever, febre, ou uma dor em alguma parte estranha do corpo, tá? De duas, uma, ou você vai melhorar. Quando eu digo partes estranhas do corpo, que pode ser uma ou duas partes, mas você sente alguma dor, então isso vai melhorar, mas a gente tem que saber o seguinte, como é que a gente vai pronunciar vai melhorar? Tá? Eu vou dizer, não se preocupe, vai melhorar, não. Get better, ou seja, vai melhorar, tá? Ou seja, sua febre, né? Fever, get better. Febre, vai melhorar, tá? Então, vai melhorar, que a gente chama, é o get better. O que é o better? Tem dois T's, a gente tem uma pronúncia de um R e um R bem focado com relação à pronúncia. É muito parecido com o mineiro, quando fala o R, né? Porta, mesma coisa do better. Tá? Better, então, get better é melhorar. Melhorar em alguns dias ou desenvolverá outros sintomas, ou seja, sintomas. Então, se isso se agravar, ela tiver tosse, tiver febre, né? E ela de repente ela não melhorar ou melhorar, tá? Isso é muito relativo. Not get better ou simplesmente get better. Então ela poderá desenvolver outros sintomas, ou seja, sintomas, tá? Symptom. Lembrando que sintomas a gente tem que dar um apreço com relação porque está no plural, tá? Então seriam sintomas, tá? Então, lembrando sempre isso aí. A self-medication seria a automedicação, que é proibido, tá, gente? A automedicação é uma coisa que não se deve, não é permitido você fazer uma automedicação sem uma consulta médica, tá? Então, a self-medication, a automedicação, não é recomendado em nenhum dos casos, tá? Ou seja, você pode estar com uma febre, tá? Uma fever, pode estar com cold, tosse, você pode estar com outro sintoma, mas você nunca deve fazer uma automedicação, ou seja, uma self-medication, tá? Você tem que procurar uma orientação médica. Não é recomendado em nenhum dos casos. Além de arriscar, você pode ter uma que é chamada allergic reaction. Eu lembrei agora um pouco de uma aluna chamada Leti, que ela falou que estava com o médico e estava pensando que ela estava com uma reação alérgica, tá? Então vejam, allergic reaction, tá? Ou seja, reaction significa reação, allergic, ou seja, uma reação alérgica, tá? Então, reação alérgica ela é muito comum a quem toma medicamento que não é adequado para o que você está tendo, tá? Então, por exemplo, eu estou com febre, de repente tomo um remédio que é para outro tipo de especialidade do nosso corpo. Um remédio de febre, eu vou tomar ele para uma dor que eu estou no estômago, possa ser que tenha uma reação alérgica.
certo? Então, existem medicamentos que a gente sabe que quando está com doenças tipo dengue, chikungunya, a gente não pode tomar porque pode ter reações alérgicas. Então, é isso que eu digo, você tem que ter muito cuidado com os allergic reaction, ou seja, as reações alérgicas. Em alguns componentes, poderá comprometer devido ao tratamento, tá? Então, pode ser que o tratamento seja inadequado. Como eu falei, a questão da dengue, que não se deve tomar alguns tipos de medicamento, tá? Principalmente à base de ácido acetil salicílico, tá? Por exemplo, é melhor você to make an, preste bem atenção, appointment, ou seja, appointment significa mais ou menos você marcar uma consulta. Então, make appointment, ou você também pode dizer scheduling an appointment, marcar uma consulta. Você marcou uma consulta para um determinado tipo de especialista para o que você está tendo. Observe que seus sintomas são febre, tosse, você tem que ver o que é, vai marcar. Todos esses termos, ó, que eu estou colocando aqui para vocês, tá relacionado com o inglês, o que você pode trabalhar simplesmente até no dia a dia e observar na televisão. Cold, fever, get better, self-medication, allergic reaction e make appointment, tá? Ou seja, você pode trabalhar com esses termos no dia a dia, às vezes na televisão, ver às vezes nas imagens dos países que falam inglês qual é a relação com a você vê lá, tá? Emergência, mas lá tem um monte de coisa escrita que você não sabe o que significa, tá? Aí tem self medication, ou seja, automedicação. Ou você pode ter allergic reaction, ou reaction, né? Reação, tá? Vejam também com relação a essa palavrinha aqui que eu risquei, mas eu queria que vocês dessem uma olhada, que é com relação à questão de emergência, tá, gente? Observem que aqui no Brasil a gente tem um costume de dizer emergência 24 horas, pronto-socorro, unidade de pronto atendimento, a gente tem outros termos a ser utilizados quando a gente tem hospitais que tenham um atendimento mais específico para doenças graves, tá? Nos países que falam americanos, eles simplesmente falam, né, pronto-socorro como sendo emergency, tá? Department, ou seja, emergency department, ou seja, departamento de emergência, tá? Então, emergency department. Teve uma aluna também, Joyce, que me perguntou a questão de por que eu coloco primeiro o emergency, depois o department. Department, observem que eu podia dizer departamento, emergência, tá? Não. Emergência, departamento. A gente sabe que tem uma coisa muito interessante no inglês, que é a questão do adjetivo. É a mesma coisa de falar com relação, eu disse até isso a ela, se eu digo assim, olhos azuis, no português, tá? Mas se eu disser olhos azuis no americano, eu digo blue eyes. Observe que o blue, que é azul, ele não vai para o plural. Não existe plural para o adjetivo de cores. Então, se é black, não existe blacks, tá? Já no português, não. Pretos, brancos, azuis, amarelos. Se eu digo, olha aqui um exemplo grande, fever. Se eu digo yellow fever, tá? Febre amarela, eu não vou dizer febre amarela, isso não existe, tá? Então, no adjetivo, para a questão de cores, a gente nunca vai ter. E por isso que algumas palavras são colocadas dessa forma também, quando dá um sentido diferenciado. Observe que eu tenho aqui nessa palavra, aqui, ó, um hífen. Isso facilita também essa colocação do emergency department, tá? Ó, department, ou seja, é o pronto-socorro. Se você vê no filme lá, emergency department, você já sabe, aquilo ali é o pronto-socorro, seria a unidade de atendimento de pronto-socorro, a UPA, o que a gente chama aqui de atendimento 24 horas, certo? Ou seja, tem situações que a gente tem que ponderar com relação a significado, né? Porque assim, é muito interessante que a gente tem, nós temos na nossa língua portuguesa, essa questão de que o português daqui é um português vindo de Portugal, então eles tratam de uma forma e a gente trata, infelizmente, algumas palavras de outra. Então vamos ver em situações graves, tá?
Em situações mais graves, é preciso que você seja levado ao hospital em uma ambulance, tá? Ambulance, ou seja, numa ambulância, tá? E na reception, ou seja, na recepção, você ou alguém em seu nome apresentará seu documento, sua identidade, bem como o seu health. Observe que o TH tem um som de F. Health. Insurance plan, ou seja, o seu plano de saúde, tá? Então, health, mais ou menos, health, no final com o som de F, vai ser apresentado o insurance plan, que é o seu plano de saúde, que é chamado aqui no Brasil como plano de saúde, tá? Na pré-consulta, farão os procedimentos básicos como a blood pressure, que é a pressão arterial, né, a pressão sanguínea, blood, ou mais conhecido como blood, né, pressure, sua observe, tá? Temperature, ou seja, temperature, a sua temperatura, certo? E o que for mais preciso de acordo com ele apresentar. Então, assim, pode ser feito outros exames, certo? Aí eu tenho aqui, ó, já que os médicos, né, já com, ó, physician, já com o ou os médicos, você responderá perguntas específicas, ó, physician, tá se referindo a médicos, tá? Aí você diz assim, medical group, grupo médico, mas não está se referindo ao médico específico, tá? Então, já com o physician, você vai ter algumas perguntas a ser respondidas para fazer os seus exames, os seus testes, tá? Que é exames. Aqui a gente chama testes no hospital, mas na verdade lá é exames, tá? É muito parecido às palavras. Então você tem, seja um blood test, ou seja, um exame de sangue, um X-ray, que é o raio-x, né? Ou X-ray, raio-x, a urine test, tá? Urine test, que é o teste de urina, e também outros tipos de exames que eles venham solicitar, né? Etc. Então, enfim, o diagnóstico, né? Ou seja, o diagnóstico será feito com base no resultado para determinar a forma do treatment, ou seja, a forma do tratamento, tá? Então, esse tratamento pode ser com um soro intravenoso, pode ser apenas com um medicamento oral, tá? Pode ser com o que chamamos de injeções, que eles chamam de injections, tá? Injections. Observe que eu estou colocando essas palavras para vocês saberem como é que se pronuncia um pouco dos termos médicos em inglês. Você pode observar muito na televisão, em filmes, alguma coisa. Quem assiste muito aquelas séries de filmes que tratam com plantão médico, aquelas coisas, você vai perceber fácil, tá? Então, esses tratamentos que eles dão em inglês. Lembrando que, após você ter toda essa questão, né, vai ser receitado para você, vai ter uma prescriptions, ou seja, uma receita, a gente chama de receita, lá é prescrição, tá? E na verdade seria prescriptions, tá? Prescriptions, vejam que é bem diferente, aqui a gente chama de receita, tá? Mas na verdade muita gente diz, qual foi a prescrição médica, que é muito parecido com o americano. Então, a prescrição com relação a drugs, né? Ou seja, as drogas, medications, medicamentos, and medicines, tá? Tudo isso aí está relacionado a remédios, certo? Então, drugs, no caso, né? Relacionado, né, a drogas, a remédios, medications, medicine, tudo referente a remédio que você vai consumir devido à prescrição ou a prescriptions ou a receita que foi adquirida, tá? Isso é o básico, tá? Se seu caso precisa de mais alguma intervenção, serão necessários outros procedimentos, como por exemplo uma CT scan. O que é uma CT scan? Aqui no Brasil a gente conhece como tomografia computadorizada,
CT, tomografia computadorizada, tá?